dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Repetindo. Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Estava vendo algumas notícias ainda agora com meus amigos do YouTube. Estava vendo com o Lessa, com o Gabriel Amaral e com o Rodrigo do Ligado no Flu. Eu tava. O Igor Rabelo ainda não está totalmente certo no Fluminense, né? Ele ontem foi relacionado para o jogo da Sul-Americana do Atlético Mineiro. Jogo esse que o Atlético ganhou de virada por 2-1 num sufoco danado, com um gol do Hulk no finalzinho. Mas o Igor Rabelo não chegou a entrar no jogo. Ele, após o final da partida, ele foi ao gramado junto com o filho, né? E uma filha também, ou a esposa que estava junto, eu não tenho certeza. Ficou olhando o estádio e segundo informações de lá, chorou também, se despedindo de lá do estádio do Atlético Mineiro. Mas hoje eu estava ainda agora vendo o Rodrigo, né, do Ligado no Flu. Ele estava falando que, segundo informações da Rádio Itatiaia, no caso, a Rádio Itatiaia conversou com o dirigente, né, do Atlético Mineiro, Paulo Brax, CEO, né, do clube, que negou batida de martelo para a transferência de Igor Rabelo. Ele informou que ainda falta detalhes a serem discutidos entre as partes. Deve ser alguma compensação financeira, né, para o jogador e vir para o Fluminense. Hoje parece que deve ter uma reunião de manhã entre o Igor Rabelo e os dirigentes do Atlético Mineiro para acertar os detalhes, e depois ele viaja para o Rio de Janeiro para fazer o exame médico e o Fluminense dá entrada na inscrição dele para poder tá apto a jogar amanhã contra o Fortaleza do Maracanã às 16 horas. Ou a jogar ou pelo menos ser relacionado. Acredito que dê tempo dele ser inscrito no BID, né? E o Santiago Moreno, a documentação dele para transferência internacional chegou ontem à noite. E aí o Fluminense vai dar entrada hoje, né? A fim de que possa ser concretizado a inscrição dele no BID, para ele também poder ficar apto para jogar amanhã contra o Fortaleza no Maracanã às 16 horas. Então, inclusive ele já está inscrito no Bira e está no Rio de Janeiro desde terça-feira. Já fez o exame médico, tudo direitinho, já foi aprovado e já estava treinando com os jogadores, né? Eu acho que o Fluminense, ontem também foi vinculado um possível interesse do Betis em cima do Bernal, né? Hoje de manhã o Gabriel Amaral falou que as investigações que eles fizeram, na apuração que eles fizeram, é que o empresário do jogador ofereceu o Bernal ao Betis. O Betis chegou a fazer uma consulta ao Fluminense e o Fluminense recusou a venda do jogador Bernal, do Facundo Bernal. O Fluminense falou que em princípio ele não está à venda, que ele faz parte dos planos do Fluminense para essa temporada. Dito isso, né? Então
Agora só falta chegar esse zagueiro, né, que o Fluminense ficou de contratar para poder jogar, o, porque o Igor Rabelo, por já ter jogado pelo Atlético Mineiro, Sul-Americano e Copa do Brasil, ele só pode jogar pelo Fluminense no Brasileirão. Ele não tem condições de jogar, no caso, a Sul-Americana nem a Copa do Brasil. Então, o Fluminense está correndo atrás para ver se consegue trazer o jogador para ele poder jogar a segunda fase, né? A próxima fase da Sul-Americana, se o Fluminense passar pelo América de Cali, e também jogar a próxima fase da Copa do Brasil, que já está chegando aí. Então, já sei se é a semana agora, a outra, né? Então, o Fluminense está correndo atrás para trazer esse jogador. E em relação também ao zagueiro que foi vinculado aí, que era o Gaston Hernandes, parece que o Fluminense fez uma consulta para ver se conseguia trazer o jogador, mas devido ao valor não foi concretizado, né? Mas, a princípio, pelo que eu fiquei sabendo, foi só uma consulta, mas vamos aguardar para ver se tem mais alguma coisa por aí. Alguém o Fluminense vai ter que trazer. Dizem que esse jogador é muito bom, apesar de ser destro, sabe jogar pelos dois lados, tem um passe longo bom, e seria muito importante para o Fluminense. Apesar dele ter tido uma contusão ano passado no ligamento cruzado do joelho, e ter ficado bastante tempo parado, mas ele esse ano está jogando, já tem 6 meses que ele está jogando, então ele é um jogador muito bom, além de ser argentino, que normalmente é jogador raçudo, né? Vamos aguardar para se tem alguma coisa dele, que às vezes os dirigentes falam que não tem nada e acaba tendo, né? Vamos aguardar para ver se tem alguma coisa, ou ele ou outro zagueiro que seja bom também para vir. Não pode trazer um jogador por trazer, né? Tem que ser um bom jogador para entrar e disputar a posição com os que já estão ali como titular. E, além disso, por causa de que faltam 3 competições ainda que o Fluminense está disputando, então tem vários jogos, os jogadores se contundem, como se contundiram e estão se recuperando. Parece que o único que não está mais em transição por enquanto é o Thiago Silva. O Ignacio já está em transição, o Otávio está em transição, os jogadores que estavam ali estão em transição, só o Thiago Silva que por enquanto ainda está um pouquinho mais distante dos outros. De repente essa semana ou a próxima eles já devem estar treinando junto com o grupo. Agora vamos ver em relação ao treino, aos jogadores que têm liberados, né? E aos que o Renato pretende de repente poupar, quem é que pode jogar de repente amanhã? O goleiro vai ser o Fábio mesmo. O lateral, acredito que o Renato poupe o Samuel Xavier e coloque o Guga, né? Zagueiro, no momento, eu acho que é o mais complicado, né? O Freitas está expulso, o Thiago Silva e o Ignacio estão suspensos, estão contundidos, né? Estão voltando para a transição, não podem jogar. Então, se o Igor Rabelo estiver disponível, conseguir fazer pelo menos um treino hoje ainda, a zaga pode ser Manuel e Igor Rabelo. Na esquerda, deve ser o René mesmo, vai colocar o René para jogar, apesar de não ter voltado bem depois da contusão, mas acredito que seja ele. O meio deve ser Bernal
Martinelli, o Hércules eu não vi nada falando se ele se recuperou totalmente, se pode ser liberado, então acredito que seja Martinelli, Hércules e Ganso, ou Ganso ou o Luciano Lúcio Acosta, né? Ou Luciano Acosta, ou Ganso, na direita. Se ele botar o Serna, pode ser o Serna ali, ou então ele pode botar para fazer a estreia, se já tiver regularizado durante o dia de hoje, já estiver no bid, o Santiago Moreno, acredito que seja. Hoje eu acho que era o dia do Renato, hoje não, amanhã, acho que é o dia do Renato colocar o John Kennedy para jogar. Então acredito que seja o John Kennedy. E do lado esquerdo pode ser o Canóbio, para jogar. Então, vamos lá, Fábio, Guga, Manuel, Igor Rabelo, Renê, Bernal, Martinelli, e Ganso, Santiago Moreno, John Kennedy e Canóbio. Na minha opinião, esse deve ser o time para o jogo de amanhã, às 16 horas, contra o Fortaleza. É um jogo de suma importância, porque o Fortaleza tá lá embaixo na tabela, tá mal no momento no Brasileiro. O Fluminense tem que ganhar por jogar em casa, né, no Maracanã, e tem que ganhar para poder dividir as competições normalmente, porque se o Fluminense perder amanhã, o Fluminense vai ter que ficar botando o time titular depois para jogar, para não cair lá para a zona de rebaixamento depois. Então eu acho que o Fluminense tem que jogar muito sério amanhã, não pode, tem que esquecer a Sul-Americana e pensar amanhã só no Brasileirão, para tentar ganhar o jogo e para melhorar na tabela do Brasileirão, para ficar mais tranquilo para a sequência do campeonato e poder pensar com mais seriedade também na Sul-Americana, nesse jogo de volta, e também na Copa do Brasil, que também vai ser difícil, contra o Bahia, né? Então, agora que eu já falei isso, digamos, se tiver alguma novidade, eu venho aqui falar com os senhores. Vou ver se eu arrumo um tempo para falar. Como todos sabem que eu fico vendendo açaí de meio-dia à meia-noite. Mas se eu tiver um tempinho, eu falo. O que eu falei com os senhores agora eu vou falar sobre o que eu falava antes no início dos vídeos. Tenho falado ultimamente no final. Todos vocês sabem que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata e estou super endividado. E comecei a fazer esse canal com a cara e a coragem, sem saber fazer nada. E estou com um número de inscritos que eu nunca imaginei de ter, mas já que eu estou com esse número de inscritos, me empolguei bastante, até por ter pessoas inscritas, né, uma de Portugal, duas dos Estados Unidos, pessoas do Mato Grosso do Sul, Porto Alegre, Curitiba, Santa Catarina, Belo Horizonte, Espírito Santo e várias do Rio de Janeiro também. Me empolguei, estou muito agradecido aos senhores por se inscreverem no canal e por estar dando essa força, né? Então, aí eu agora venho falar como o Thiago Ferreira da Hora do Flu, para vocês me ajudarem o canal a crescer mais, que agora tem muito mais gente que assiste o meu canal, nosso canal. Se os senhores puderem, todo mundo que estiver assistindo o canal, por favor, se inscrevam, deem um like e compartilhem. Assim vocês vão estar ajudando ao YouTube expandir, né, o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. O segundo favor, como eu falei, né, meu filho foi morar com a namorada dele e ele já está querendo levar o notebook. Até falou ontem comigo pelo celular.
Ele disse que ia trazer para mim um aparelhozinho que tem para gravar, mas eu estava acostumado com o notebook. Se eu aprender, tudo bem. Mas se eu não aprender, eu vou tentar, ou vou ter que parar de fazer os vídeos, ou tentar arrumar um jeito de comprar um notebook. Por isso, eu venho aqui, né, tenho vindo nos últimos dias, principalmente para pedir a colaboração dos senhores, para fazer Pix para mim, para me ajudar a juntar o dinheiro para comprar o notebook e um microfone para continuar fazendo meus vídeos, que tem sido importante para eu não entrar em depressão ou para não entrar em parafuso, como dizem. Eu tenho 2 Pix, um é no meu e-mail, o outro é o número menor, que é para pessoas que têm certa dificuldade para digitar, como eu, por ter mal de Parkinson. Então, os 2 Pix são do Banco PicPay. Aí eu peço a colaboração de todos que puderem colaborar, fazendo Pix, e que não faça falta para nenhum de vocês. Meus Pix são, os 2 Pix são do Banco PicPay, né? O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Vocês podem fazer o Pix com qualquer valor, desde que seja de coração. Agradeço a todos aqui, desde já, que puderem colaborar com o canal fazendo Pix. Quem não puder também, agradeço também. E que Deus ilumine o caminho de todos nós no dia de hoje. E que todos nós tenhamos um lindo final de semana. E com a grande vitória do Fluminense amanhã sobre Fortaleza, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, se eu puder, volto aqui para falar com os senhores.